Boa noite, irmãos. Tudo bem, Gláucia? Rômero, não te vi hoje cedo. Boa noite. Está com a gente hoje a minha sogra, Maria Fernandes. É membro da Igreja Presbiteriana em Galiléia. Não é Galiléia, lá na Palestina, não. É perto de Governador Valadares, a terra da Gisiane, terra da Camila. Ah, você não quer ser de Galiléia? É terra boa. Não, é pertinho. É. De avião é pertinho. Estamos aqui de manhã, eu já dei uma justificativa boa, né? Um transtorno que nos causa muita alegria. Estamos chegando, de certa forma, na fase final. Agradecemos o apoio do Edgar, da Meire. Repito sempre isso, irmãos. É sempre uma gratidão, que eles fazem bem mais do que para o que eles foram contratados, né? Isso aqui fica muito sujo. Mas essa poeirinha que vocês ainda veem aí nas cadeiras, nós já estamos resolvendo isso. Graças a Deus, estamos deixando a coisa do jeito que o projeto manda. É um prazer ter o Rodrigo com a gente aqui. Obrigado, Rodrigo. Conversei rapidamente com ele, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Está participando conosco, chegou mais cedo, orou e acompanhou o finalzinho do nosso ensaio. A Renata também, vale a pena destacar. A Renata, coitada, ela vem com o Jobert para o ensaio. E fica aqui, um dia desse aqui, se eu não me engano, semana passada, está grávida, né? Semana passada chegou aqui jantando, ou retrasada, né? É isso aí, agradeço o pessoal da música. Irmãos, esse mês é o mês da juventude, né? Especificamente hoje, né? Mas daqui a pouco a gente vai orar especificamente pela juventude. No primeiro domingo a gente orou pelos adolescentes, foi o dia batista dos adolescentes, né? E hoje é o dia batista da juventude. Hoje estará falando para nós o Kennedy, que é quase membro fundador dessa igreja, né, Kennedy? Por alguns meses, talvez, mas está aqui há mais de 20 anos e servindo com compromisso e alegria, e com razão também especial, né, exatamente por ser o mês da juventude, né, também. O Kennedy é menos jovem que eu, mas o Kennedy passou praticamente toda a sua juventude na igreja, né? E anos depois, né? Hoje ele é professor de adolescentes, já há muitos anos, foi professor de adultos, atua na igreja de várias formas, é líder, né, também no trabalho, né, líder de muitos jovens, né, ele é policial militar, ocupa uma função de alta patente na polícia militar, e isso faz com que também seja professor na polícia militar e capitão da polícia militar também, inclusive professor de ética, né, Kennedy? Nessa área. Hã? Direitos humanos e ética, né? Isso tudo que envolve também alguém que é pai de um adolescente, dois, na verdade, né? E pessoas que trabalham, né, e lidam com essa classe de jovens de várias formas, né? Além da experiência vasta na igreja. Essa foi a razão, né? Falar para jovens, alguém que tem uma ficha tão grande aí de lidar com jovens, e a própria vida atesta a sua integridade e o bem de Deus para a sua família, a sua casa, né? Vamos orar? Vamos louvar o nosso Deus com orações em frases, exaltando o nome do nosso Deus, celebrando ao nosso Deus? Vamos orar. Senhor Deus bendito, aqui estamos para celebrar com alegria o teu santo nome. Somos gratos ao Pai pela sua presença em nossas vidas. Senhor, somos gratos pela sua misericórdia se renova a
Sim, Senhor. Sim, Senhor Deus. Senhor Deus bendito, nós estamos aqui contentes, ó Pai, e o nosso contentamento é o Senhor, ó Deus. Bendito seja o Senhor. Em todas as circunstâncias da vida, nós exaltaremos o Teu santo nome, Senhor Deus. E nós estamos felizes também e jubilosos pela garantia em Cristo de podermos celebrar o Teu santo nome por toda a eternidade, Senhor Deus. Por celebrar a Ti face a face, Senhor Deus, na Tua glória excelsa. Bendito seja o Senhor, ó Pai. O nosso culto, Senhor Deus, é a antecipação daquilo que o Senhor tem para nós por toda a eternidade. A nossa disposição, Senhor Deus, em dizer sim, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós sabemos quem Tu és, ó Pai, nós conhecendo dia a dia o Senhor, nós temos nos inteirado da Tua majestade, Senhor Deus, da Tua beleza, de como é bom, Senhor Deus, de quão grande é a Sua benignidade, Senhor Deus. Isso antecipa, ó Pai, aquilo que viveremos para sempre. No nome de Jesus, receba o nosso culto, Senhor Deus. Aqui estamos com o coração sincero diante de Ti, não para ganhar nada e nem porque perdemos algo. Nós estamos aqui unicamente por causa da Sua glória soberana. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. A Bíblia diz no Salmo 18, eu te amo, ó Senhor, força minha. Esse verso por si só é a razão de estarmos aqui em culto. Porque eu te amo, Senhor. Força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Vamos cantar a Deus cânticos de louvor e adoração? Se você puder e quiser se colocar de pé, vamos. Senhor, eu estou seguro que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. O refrão diz, descansando nos eternos braços do meu Deus. Se você veio preparado para isso, esse é um momento reservado para nós, né? Ou para aqueles que estão com o coração alegre para contribuir, pode aproveitar esse momento também para dedicar seus dízimos e ofertas. Vamos cantar este hino, é o hino 314 do nosso cantor cristão, estará projetado aí, e colocamos uma roupagem rítmica um pouco diferente, mas ele ficou ainda mais agradável, garanto. Vamos lá, estou seguro. Que consolação em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Com seguro, descansando no poder de
contente vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, com seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, com seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, com seguro, descansando no poder de Deus. Oh, aleluia. Amém. Eu queria ouvir vocês cantando sem instrumento primeiro. Depois a gente vai voltar com o instrumento só o refrão. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus, Descansando nos eternos braços do meu Deus, seguro, descansando no poder de Deus. Oh, amém. Amém. Ainda de pé. Santo Deus, essa música é linda. Essa música foi gravada pelo segundo disco do Diante do Trono. Eu morava em Belo Horizonte nessa época. E uma linda canção de adoração ao nosso Deus, que é santo. Santo Deus. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem, com teu
transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Santo, Santo, os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Senhor, nós só entramos na Tua presença, ó Pai, por causa do Teu perdão, Senhor Deus. O Teu perdão, Senhor Deus, nos declarou que somos Seu filho, nos instituiu, Senhor Deus, paz entre nós e o Senhor. Senhor, nós nos alegramos, ó Pai, com a Tua formosura, Senhor Deus. Tudo, Senhor Deus, em Ti é bom, é belo, é verdadeiro. A Tua bondade, o Teu perdão, o Teu convite gracioso, o Teu abraço divino, Senhor Deus. Tudo em Ti, Senhor Deus, é formoso. Nós celebramos o Teu santo nome, nós Te exaltamos. Sim. Que a gente se desperte por esta beleza, que sejamos atraídos, Senhor Deus, por Ti, que isso seja real em nós, que haja prazer, Senhor Deus, por Te buscar, por ter um tempo contigo, um tempo diário, que haja disposição, Senhor Deus,
em pararmos tudo, porque nada é importante. Se o tempo é do Senhor, se o momento é para o Senhor, porque o Senhor resolve todas as importâncias para nós. Que assim, ó Pai, a gente compreenda essa beleza que faz bem. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando está sua graça invade mim. Senhor, formoso é tua face, eu quero ver, pois quando está neste lugar, tua graça invade mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés, pra me lembrar minha recompensa, tua glória vive em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajuda, ó Pai, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés, pra me lembrar a minha recompensa, tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Deus, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés,
recompensa é tua glória viva em mim. Uma palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Que a minha recompensa é tua glória viva em mim. Amém. Podeis assentar-vos. Eu disse que nós estamos no Dia da Juventude e uma das lideranças importantíssimas aqui da história. Nossa história não é tão longa, né? Nós temos apenas 20 anos de existência como igreja, aqui 21 vamos fazer agora. E a Bruna é uma pessoa importantíssima na nossa história, na nossa liderança de jovens. Não só aqui, mas fronteiras que se estenderam a outras cidades de Minas, em projetos missionários, e até mesmo fora do Brasil, né? Empenhada, envolvida há anos, né? Com jovens, adolescentes, sendo referência também na nossa convenção. Esses dias, eu não sei quantos de vocês, mas eu tive o privilégio de assisti-la numa live da Convenção Batista Mineira, né? Sobre autocobrança, e redes sociais. É psicóloga, né? Faz mestrado em psicologia, e isso nos alegra muito, saber que temos uma pessoa preparada, mas preparada espiritualmente. É uma amiga, uma pessoa que conversamos muito, é uma companheira de ministério, né? Tem um ministério belíssimo, esposa do Vinícius, está aqui com a gente. E isso é o que é mais importante, é o que temos com Deus, é o que é mais importante, para sermos líderes, principalmente da juventude. Portanto, se ela quiser dar uma palavra e orar por esta situação tão importante, este é o momento. Boa noite, irmãos. Como o pastor já falou, hoje é 15 de agosto, Dia do Jovem Batista. Durante todo esse mês é comemorado, né, pela nossa convenção como o mês da Juventude Batista. Nós tivemos no primeiro domingo, Dia do Adolescente Batista, e hoje, dia 15, é o Dia do Jovem Batista. Estou aqui também em nome do Mateus, que não pôde estar presente com a gente hoje, então, mandando um alô para ele. Mas para dizer que pensar em juventude e viver juventude, o que todos nós aqui já passamos em algum momento da nossa existência, ou ainda iremos passar, para aqueles que ainda estão se desenvolvendo e crescendo, é poder experienciar uma fase da nossa vida em que nós temos muito vigor, muita disposição para correr atrás e descobrir quais são os caminhos que nós trilharemos durante toda a nossa vida. É um tempo onde as perguntas começam a surgir e nós temos esse muito vigor e essa disposição para correr atrás das respostas. E se é um tempo em que a gente se dedica para estar na presença do Senhor e buscar entender o que é que Ele tem a nos dizer, para as perguntas que a gente tem, para as questões que a gente tem da nossa existência, nós podemos aproveitar essa fase da nossa vida de uma maneira muito preciosa.
Nós somos jovens e temos vigor para estudar, para trabalhar, para fazer amizades, para nos relacionar. E é um tempo muito precioso, é um tempo muito rico e cheio de alegria. E dizem que aquele que uma vez experimentou o coração de jovem, ainda que se passem os anos, continua sendo jovem, em algum certo sentido, né? Porque o Senhor é aquele que restaura em nós o vigor da vida, ainda que nós estejamos cansados fisicamente ou com muitos anos aí de experiência. A palavra do Senhor diz, né? Aqueles que esperam no Senhor se renovarão como águias. E isso tem muito a ver com a juventude. É essa força que sempre se renova, sempre viva, sempre disposta e sempre alegre. Então, aqui hoje, representando esse dia e esse momento, né, da Juventude Batista, eu queria orar pelos jovens, não só da nossa igreja, mas da nossa região e do nosso estado. Os jovens que são os jovens da nossa igreja, mas também os jovens que ainda não foram alcançados pela palavra do Senhor. E que estão com esse vigor, com essa disposição, com toda essa vida, em direção a outras coisas, que não têm o sentido e a importância que nós valorizamos, que nós entendemos como sendo aquela que é a primordial, que é a fundamental para a nossa vida. Que, de alguma forma, a gente possa ser, então, essa mensagem ambulante, como Paulo diz, essas cartas vivas, que possam comunicar a todos, adolescentes, jovens, adultos, idosos, crianças, que Jesus salva e é Ele quem dá sentido para a nossa vida. Amém? Eu quero convidar você, então, a ficar de pé. Você que pode usar desse vigor, então, de jovem que está aí no seu coração, para que a gente possa orar por esse momento, dedicar ao Senhor esse dia e todos os outros dias também de juventude que está ao nosso redor. Senhor, te louvamos por esse dia. Te agradecemos, ó Pai, porque temos um momento separado para pensarmos, refletirmos a respeito da nossa própria vida, da jornada que nós trilhamos com o Senhor. E em cada fase, Deus, desde o nosso nascimento, desde a nossa infância até a mocidade, a vida adulta, nós podemos experienciar coisas diferentes. E sabemos, Deus, que a juventude é um momento muito especial, separado pelo Senhor, para que o Senhor possa forjar no coração de cada um, Deus, verdades que são eternas, verdades que são profundas. É um tempo, Deus, onde o Senhor pode concentrar todo o nosso vigor, toda a nossa disposição para fazer coisas que engrandeçam o Senhor, que engrandeçam o seu reino e para dirigir a nossa vida, Deus, de tal forma que agrade ao Senhor. Então, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer, porque em algum momento da nossa vida, Deus, nós podemos recuperar a possibilidade que o Senhor nos deu, porque isso veio do Senhor, de sermos jovens. Deus, de vivermos com alegria, de podermos nos relacionar, de podermos amar, sermos felizes, Deus, e fazer coisas que engrandeçam ao Senhor. E te pedimos, Deus, que aqueles que estão passando por essa fase agora, nesse momento, possam saber experimentá-la da melhor forma. Deus, dedicando todo esse vigor para Ti, para relações saudáveis, para coisas boas, para a construção de um futuro, Deus, leve, tranquilo e saudável na sua presença. Em nome de Jesus, abençoe todos os jovens desta igreja, abençoe aqueles, Deus, que nós ainda vamos alcançar, que ainda precisam ouvir da sua palavra, e que nós, Deus, possamos ser instrumento nas mãos do Senhor para alcançar a estes, ó Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. Que não seja só este mês, que não seja só este dia, mas que nós possamos sempre, Deus, nos colocar à disposição por essa causa, que é a causa da juventude. Em nome de Jesus é que nós oramos, Pai. Amém. Amém. Pode se assentar. Kenneth? Boa noite, irmãos. Eu louvo a Deus às vezes que eu tenho a oportunidade de vir aqui à frente, e ainda louvo a Deus também pela vida, pelo ministério
da Bruna, do Mateus, do Rafael, onde eu tive o privilégio de poder dar uma pequena parcela de contribuição enquanto professor da classe adolescentes. Sempre, desde criança, sempre diferenciados, sempre direcionados naquilo que Deus tinha para a vida deles. E hoje estão aí, né? O testemunho já diz tudo. Isso é fundamental na vida do ser humano. Esse direcionamento na vida, naquilo que ele quer, principalmente no seu relacionamento com Deus. Eu me lembro que desde 12, 13 anos, né, isso já faz muito tempo, que eu, lá em Conselheiro Pena, a gente cantava, tinha um grupo jovem que cantava, tinha umas 30 pessoas na frente, cantava músicas, fazia viagem, prestando coral, e eu me lembro disso até hoje, como se fosse ontem, né? E o que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas quando elas se dispõem a servi-lo, né? Terão tempestades, terão tempos ruins, terão problemas, aflições, mas isso faz toda a diferença. Pais, orientem seus filhos no caminho do Senhor, se tiverem oportunidade. Como o Ramon mencionou, há 26 anos eu trabalho na Polícia Militar. E eu já vi muita coisa nesses 26 anos, que tem hora que a gente para, e tem hora que a gente pensa assim, nada me surpreende mais. Mas sempre tem uma pecinha, sempre tem uma figura que é capaz de nos surpreender. E a gente fala assim, tem alguma coisa errada nesse mundo. Mas tem mesmo, querido. Sabe o que é que está errado nesse mundo? Chama-se pecado. Errar o alvo que Deus tem para a nossa vida. É isso que é pecado. Qual que é o alvo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Servi-lo, adorá-lo. É para isso que o homem foi criado. E quando a gente se dispõe a viver longe desse alvo, errar, ir pelos atalhos ou pelas brechas que vão surgindo, a gente vê o mundo que está aí. Adolescentes, praticamente saindo da fase de criança, adolescentes, jovens, afundados, mergulhados, sendo destruídos pelas drogas, pela bebida. Hoje é muito comum aquele narguilé, né? Uma hora que o cidadão fica fumando aquilo ali, é como se ele tivesse fumado mais de 200 cigarros. E eles estão lá achando que está fazendo graça, que está na galera, que está... você vai numa festa aí, você vê adolescente praticamente em coma alcoólico, adolescente de 12, 13 anos. É isso que os pais estão permitindo que os filhos participem por aí. Então, se tiverem oportunidade, não permitam isso com os seus filhos. Instruam-nos no caminho do Senhor, porque ainda quando eles estiverem grandes, eles não desviarão dele. Amém? Vamos meditar num texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Texto muito conhecido. Jesus acalma uma tempestade. Diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Deus, nós louvamos ao teu nome, Senhor, porque nós já viemos aqui na tua casa, estamos com o nosso coração sedento por ouvir a tua palavra. Nós já cantamos louvores a ti, e que, se for da tua vontade, Senhor, conforme acabamos de cantar, reacenda a chama em nós, aquela que um dia brilhou, Senhor. Fala conosco, Deus, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, o texto começa falando naquele dia. Que dia que é esse? É o dia que Jesus escolheu para ensinar os discípulos sobre o reino de Deus. Primeiro, no início do capítulo, a gente pode ver sobre a parábola do semeador, da candeia, da semente e a parábola do grão de mostarda. Isso, depois, lá na sua casa, você pode conferir. Está logo no início do capítulo. E agora, nesse momento aqui do texto que nós lemos, Jesus sai do discurso, da explicação, da aula teórica, e ele vai para a prática com os seus discípulos. É agora, né? No campo de batalha, num teste. E talvez para que aquilo ficasse gravado no coração deles, porque às vezes você está aqui no banco, sentado numa aula, lá na sua escola, por exemplo, e você está ouvindo aquilo ali, pode ser que depois você lembre, ou pode até ser que na prova você precise decorar, mas depois você vai esquecer aquilo. E aqui Jesus agora, então, entra num barco e sai do discurso e vai para a prática. Vocês já tiveram a aula teórica, eu já ensinei vocês ali atrás sobre o reino de Deus. Agora, nós vamos para a prática. E na nossa vida, há de chegar um dia que a nossa experiência de fé ela vai deixar de ser teórica e ela vai ser prática. Na nossa vida, o Espírito Santo tem preparado situações, ocasiões, em que a nossa fé vai deixar de ser o pastor aqui no púlpito pregando, e a gente sentado aí, absorvendo a teoria, mas que ela vai ser uma fé prática. Talvez dentro de um barco, uma fé dentro de um barco, no meio de uma tempestade familiar, tempestade de saúde, tempestade de falta de dinheiro, tempestade de todo tipo e sorte de dificuldade que você imaginar. E aí pode ser que a gente vai achar que Jesus está dormindo. Porque aqui Jesus estava dormindo. E na hora da prática, os discípulos ficaram desesperados. Então esse é o momento da prática. Há 15 dias atrás, formou uma escola de soldados lá no batalhão que eu trabalho. Eles passaram 9 meses estudando, aí na cadeira, sentado, tendo aula de doutrina jurídica, doutrina de direitos humanos, doutrina operacional, tiro prático, atividade física, defesa policial, muita coisa, é muita coisa mesmo. Vocês não imaginam o que um soldado passa para ele poder chegar para a rua. São 9 meses de cadeira. Às vezes sentado, às vezes faz um estágio aqui ou ali, mas agora formou, há 15 dias atrás. E aí é mais ou menos igual esse cenário aqui. Acabou a teoria agora, amigo. Bem-vindo ao mundo real. É aí que você vai para uma viatura, você vai trabalhar, atendendo ocorrência, né? E lá na minha companhia, é a área do Santa Mônica ali,
Santa Mônica, Vigilato, Segismundo, Novo Mundo, Saraiva e o Lagoinha. Lá na minha companhia, o primeiro estágio tem uma escala de 10 horas lá no Lagoinha. Bem-vindo. É isso aqui que é a sua realidade agora, essa aqui que é a sua prática, né? Então, esse era o cenário disso aqui que a gente está vendo aqui, né? E nesse dia que eu disse que a nossa fé, se porventura ela vai deixar de ser teórica para ser prática, isso vai ocorrer uma transição na minha vida e na sua vida. A nossa fé vai deixar de ser falada, mas ela vai passar a ser vivida. E é aí que que nós temos um choque de realidade muitas vezes. Então, naquele dia é esse dia que Jesus estava falando e agora ele está praticando com seus discípulos. E agora eles estão aprendendo o que é depender de Deus, os discípulos. Depender de Deus, principalmente no momento da aflição, manter o equilíbrio espiritual. Como é difícil isso, né? A gente, às vezes, conhece pessoas que, o que a Bíblia vai dizer, né? Um dia está morno, outro dia está frio. Depender de Deus. Porque, dias atrás, eu escutei uma coisa interessante, falando que a vida é uma professora diferente. Porque lá na escola, no colégio, a gente primeiro aprende, para depois vem a prova. Na vida é o contrário. Primeiro vem a prova e depois a gente aprende. Não é assim? É exatamente assim que acontece. E eu tenho conversado desde que começou essa pandemia. Alguns aí talvez já lembram disso. Esse negócio da gente ficar sentado ou deitado lá na nossa cama, sentado no sofá, vendo o culto pelas redes sociais. E lá no início dessa pandemia eu falei, isso vai ter um custo. Porque, às vezes, quando a pessoa não vem no culto 2 domingos, no terceiro ela não quer vir mais. Você imagina um ano, mais de um ano, né? Fevereiro, 1 ano e 6 meses, sentado lá no seu canto, é muito melhor, não é? Você sentado lá agora, deitado debaixo no ar-condicionado, aqui também tem, mas lá é melhor, né? Na cama, ouvindo a mensagem, né? De manhã cedo, na hora da EBD, é melhor ficar deitado do que eu acordar 9 horas, acordo da manhã, a semana inteira, irmão, eu acordo 6 horas da manhã. Você quer que no domingo também eu acordo às 9 para ir para a igreja? É melhor ficar aqui deitado na minha cama. E a gente tem visto, tem percebido isso. Muitos têm se distanciado. E em Hebreus 10, 25, a Bíblia diz que não deixemos de congregar. Querido, se você que está nos ouvindo, nos vendo pela rede social, tem faltado estar aqui conosco, eu quero dizer para você que você tem feito falta aqui na casa do Senhor. Jesus não abria mão de se reunir semanalmente nas sinagogas com os crentes que iam sendo salvos. Então isso é importante para nós, a nossa comunhão, nós precisamos disso. Nós precisamos de nos importarmos com as outras pessoas, convivermos com outras pessoas. A pandemia também fez isso com as pessoas. A Bruna aí é psicóloga, ela sabe muito mais do que eu que isso. A pessoa fica 1 ano trancada dentro de casa no medo de Covid, de não conversa com ninguém, não olha nem na greta da porta, não fala com ninguém, agora está aí, está colhendo os frutos. Nós precisamos de nos relacionarmos com pessoas. E aqui nós nos relacionamos com pessoas e, acima de tudo, com o nosso Deus. Então, você tem feito falta aqui na casa do Senhor, se você não tem vindo. Mas esse texto é interessante, que eu gostaria de refletir nessa noite ainda, baseado num instrumento de descanso.
que ele nos orienta, ou ele nos sugere, ele nos ensina ainda 3 perguntas e uma promessa. E para já entrarmos no primeiro tópico, o instrumento de descanso. A Bíblia fala que, e Marcos é detalhista. Se você procurar nos outros livros de Mateus e Lucas, você não vai encontrar isso. Marcos é detalhista. Ele fala que no 40, que Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Por que tinha que colocar isso aqui, né? Um travesseiro. Eu gostaria de pensar nessa noite que isso aqui é o nosso instrumento de descanso. É o instrumento de descanso que Jesus utilizou naquela circunstância. A tempestade era grande, os discípulos estavam aterrorizados. Talvez eles nunca deveriam ter passado por aquilo, e olha que muitos deles eram pescadores profissionais. Então o barco está ali, tremendo. Eu gosto sempre de lembrar isso aqui, né? Como eu gosto muito de filme, né? Se alguém já deve ter visto aquele filme Mar em Fúria, né? Eu gosto muito daquele filme. Talvez é aquele cenário ali, né? E aí uma música, né? Sempre eu gosto também de lembrar dessa música, aquela música, O Mestre, o Mar se Revolta. Eu acho que nós cantamos aqui domingo, né? Então esse era o cenário. E os discípulos estão ali apavorados, temendo pela vida deles. E aonde que Jesus está? Está lá na polpa do barco, dormindo, sereno, calmo, sereno e tranquilo, sem preocupar. Eu não sei se, na sua experiência de vida, você já passou por algum momento de tempestade. Ou seja, as coisas ainda, às vezes, estão indo de mal a pior. As coisas estão indo... tempestades assolando, né, a vida em vários ou em algum quesito muito especial, na sua mente, no seu coração, talvez no seu casamento, né? E você tenta ver algo ao redor, tentar encontrar algo que possa vir sobrenatural de Deus, que possa intervir naquele momento, e você não acha, não encontra nada, e você procura e busca, e não vê. E você talvez pode pensar assim, Deus só pode estar dormindo. Ou se Ele não está dormindo, Ele está bem longe daqui. Ou em outro lugar, bem longe. Pode ser que em algum momento da sua vida você possa ter pensado assim, né? Mas Jesus nos ensina nesse texto aqui também a ter um instrumento de descanso. Porque quando a tempestade estava assolando aquele barco, Jesus estava dormindo, né? E meu desejo também nessa noite é que nós saiamos daqui, ou que você saia daqui com um instrumento que você possa descansar nessa noite. Busque isso de Deus. Porque eu não sei, de repente o seu travesseiro está cheio de lágrima, está cheio de pânico, cheio de terror, cheio de dor, cheio de decepção, né? Não sei se você talvez não consegue dormir mais sem tomar remédio de forma natural ou normal, né? Mas uma coisa eu sei, que Deus, que o Espírito Santo de Deus pode fazer com que nós saiamos daqui descansados e confiando mais no Senhor. Amém? Que Ele possa falar ao seu coração, que Ele possa falar ao nosso coração nessa noite. Então, depois de ver sobre esse, e de analisar, de pensar nesse instrumento de descanso que Jesus nos ensina a ter, né, na nossa vida, em alguma fase, principalmente numa tempestade da nossa vida, é interessante a gente pensar em 3 perguntas que aparecem no texto aqui, né? No versículo 38, olha o que os discípulos perguntam para Jesus quando o encontram dormindo. Mestre, o Senhor não importa que nós pereçamos? Que nós morramos?
porque lá fora está uma tempestade terrível. O barco está balançando para lá e para cá, e o Senhor está aí dormindo. E é interessante que, a essa altura, os discípulos já perceberam que a simples presença de Jesus no meio deles não era sinônimo de falta de problema. Interessante a gente pensar isso, né? E que, embora a presença de Jesus ele é muito importante, ela é fundamental na nossa vida, ela não é como se a gente ganhasse uma carta de imunidade. Agora acabou. Aí, ó, você já é crente, você já aceitou Jesus, né? Tá, o barco vai seguir tranquilo, não vai ter tempestade, não tem saculejo, não tem nada. E eles foram percebendo isso, né? E essa pergunta provavelmente ela partiu do íntimo, do coração, né, daqueles discípulos, e isso pode acontecer na nossa vida. Não foi simplesmente pela razão, eu acredito, que eles perguntaram aquilo, né, porque em algum momento da nossa vida isso pode acontecer, né? A gente pode pensar, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo na minha vida? Nós tivemos servos de Deus, homens do grande e poderoso Deus na Bíblia que passaram por isso. Jó é um exemplo. Quando ele perde tudo lá, né, a gente sabe que era providência de Deus, mas ele não sabia. Nós sabemos porque a gente lê aqui na Bíblia. Mas ele não sabia. Deus, em momento algum, falou para ele, falou, vou te deixar passar uma prova aí, mas pode ficar tranquilo que lá no final vai dar tudo certo. Não falou nada para ele. Em algum momento da vida dele, ele questiona. Elias, né, teve uma hora que deitou numa pedra lá, vou deitar aqui agora para morrer. Né, pode tirar minha vida, que eu não quero mais isso para mim, não. Então, em algum momento, pode ser que isso aconteça. E aqueles discípulos, pode ser que estavam passando por esse momento. Senhor, será que o Senhor não se importa com o que está acontecendo conosco lá fora? E Jesus não aborrece com a pergunta deles, não. Por quê? Porque Jesus sabe que isso é fruto de, às vezes, questionamentos normais, naturais, de pessoas normais, de pessoas que têm sentimentos, de pessoas que têm frustrações, que têm fragilidades, imperfeições. Jesus sabe disso, Jesus conhece o nosso coração. E também Deus, interessante que Deus também não quer se relacionar com robôs, não, irmãos. Seria muito mais fácil, né? Não, Deus quer se relacionar com pessoas. Ele não quer adoração mecanizada. Ele quer adoração que saia do nosso coração. Muitas vezes nós vamos chegar aqui com o nosso coração contrito, sofrendo, sangrando. E Deus é capaz de nos confortar, de nos consolar, seja através de uma música, seja através de uma canção, de uma palavra, de um texto lido. É isso que Deus faz conosco. Deus conhece o nosso coração. Deus não quer se relacionar com fantoches, com robôs. Então, essa foi a primeira pergunta do texto. A segunda pergunta, Jesus responde os discípulos com uma pergunta. No versículo 40, ele fala assim, Jesus diz assim, por que vocês são tão tímidos? Como é que não tendes fé? Queridos, fé é para quando tudo está perdido. Eu li isso essa semana, achei muito interessante. Fé é para quando tudo está perdido. Exercitamos nossa fé quando algo não tem a mínima possibilidade de acontecer. E lá em Hebreus 11:1 fala que fé é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Certeza daquilo que nós esperamos. Senhor, nós esperamos a segunda vinda de Cristo. E a certeza daquilo que nós não vemos. Aquilo que Deus prometeu, a promessa dele para nós. Isso é fé. E a gente pode ver também fé no exemplo de alguns servos de Deus. Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele fala, eu vou fazer de você uma grande nação, Abraão. E aí ele começa a caminhada ali, vai para uma terra
porque não sabe onde que é, depois Deus dá um filho que ele não imaginava que teria, ele pergunta a Deus, né? Mas como que eu vou ter uma grande nação se nem filho eu tenho? Né? E aí Deus concede o filho, aí um dia Deus fala assim, leva o seu filho lá no monte, no Moriá, e sacrifica ele para mim. Abraão não questiona Deus, não, ele vai. No fundo, Abraão tinha fé que Deus ia dar um jeito naquele negócio ali. Ainda que tivesse que sacrificar aquele filho e dar outro filho. Mas ele foi. Isso é fé. O Senhor, está na tua mão. O que o Senhor quiser fazer, nós estamos aí. Outro exemplo, Elias. Lá no monte, quando ele ora para que Deus mande chuva. Lá em 1 Reis 18:41, ele fala com Acabe lá, pode juntar seus trapinhos aí, seus equipamentos de guerra e descer, porque vai chover. Pode passar a mão no guarda-chuva, vai chover. Aqui, não, só esquece. Aí ele chama o servo dele, falando, vai lá no monte e olha lá para o lado do mar. O que você está vendo lá? Ele volta, não estou vendo nada, não tem nada lá. Volta lá de novo, 7 vezes, e Elias dobra o joelho, coloca a cabeça entre os joelhos e ora a Deus. E na 7ª vez, o servo vem e fala assim, eu estou vendo lá no fundo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso é fé. É quando a gente pensa assim, não, isso não vai acontecer. É aí que Deus também intervém. Então, isso é a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. E a última pergunta está no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Sabe qual é o resultado da genuína prática de fé de um seguidor de Cristo? É quando Jesus faz algo na nossa vida e as pessoas lá de fora olham e elas perguntam assim, quem é esse? É quando você vê um cidadão que destruído aí, seja pelo álcool, pela droga, pela depressão, qualquer coisa. E ele está ali, aprumado. E a pessoa pergunta assim, quem é esse? O que aconteceu com você? Você vivia amargurado, encurvado, triste, destruído, andava aí cabisbaixo. O que aconteceu? Quem é esse? O que é isso que aconteceu? É o mesmo sentimento que os discípulos estavam naquele momento. Quem é esse que foi capaz de aprumar, de mudar a sua história, de regenerar a sua vida? Você é uma pessoa que vivia no vício e agora você está com a vida mudada, restaurada. Quem é esse? O que é isso que aconteceu? O nosso irmão Edgar, 40 dias, 50 dias de hospital, 40 dias entubado, está aqui para a honra e glória de Deus. Quem é esse? Ele já deu testemunho aqui, ele não tem dúvida que foi Deus que o tirou de lá, daquele leito de morte. Quem é esse? As pessoas têm que olhar para nós e perguntar o que acontece com você, que você é diferente. Porque se não for assim, a gente está brincando com esse negócio aqui todo domingo. As pessoas têm que olhar e perguntar, por que você não faz isso? Por que você não é adúltero? Por que você não anda? Por que você não experimenta droga? Por que você não faz tantas coisas que as pessoas normalmente fazem? O que é isso? O que é isso? Quem é esse que faz isso com você? Quem é esse que dá vida, que restaura, que transforma? Sabe quem ele é? Atos 17:28. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos.
Colossenses 2:3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É esse. Em quem tem os oceanos na palma das suas mãos, e quando ele fala para o mar se acalmar, ele se acalma. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que não lança fora ninguém que se achega a Ele. É esse que as pessoas têm ver em nós. E depois dessas perguntas, nós temos uma promessa. E ela está lá no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Às vezes essa parte passa desapercebida aos nossos olhos, porque Jesus não colocou o condicional naquele momento. Ó, vamos entrar nesse barco aqui, porque se tudo correr bem, a gente vai chegar do lado de lá. Se nada der errado, nós vamos chegar, pode entrar. Se não tiver tempestade, nós vamos chegar. Entrem, vão entrando. Jesus não colocou condição. Jesus falou: entrem, passemos para outra margem. E eles chegaram, porque a gente pode comprovar, porque depois que eles chegaram, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue, curou o endemoniado e ressuscitou a filha de Jairo. Então eles chegaram, mesmo com a tempestade. Jesus não prometeu ausência de tempestade para eles. Eu já falei que a simples presença de Jesus na nossa vida, ela não é carta de imunidade, não é ausência de problemas na nossa vida. Por isso que às vezes as pessoas questionam, né? Alguns perguntam: nossa, mas o fulano de tal é servo do Senhor aquilo, e está passando por isso. A Bíblia fala que o sol brilha para o justo e para o ímpio. Então eles chegaram lá na outra margem. E essa é a promessa de Deus. Quero dizer para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que se Ele prometeu, nós vamos chegar na outra margem. Amém? Nós vamos chegar lá. A Bíblia fala em João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos esses vão chegar lá na outra margem. Isso é promessa de Deus para a nossa vida, não muda. Deus não muda. A música que iremos cantar agora fala que circunstâncias, tempestades, não alteram as promessas que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa de crer nisso. Não é um problema que eu estou passando que vai alterar aquilo que Deus tem para mim. Um céu, eternidade na glória com Deus. É isso que é a promessa que Deus tem para a nossa vida. É porque isso a gente não entende, esse negócio de eternidade. A gente está acostumado a viver aqui só 70, 75 anos. O que é isso, querido? Se comparado com eternidade. Essa é a promessa que Deus tem para a nossa vida. Então, que nós possamos estar firmes, seguros, que nós vamos chegar na outra margem. Amém? Vamos cantar ao Senhor, então, essa música. Convido os irmãos responsáveis pela música. Essa música, nós cantamos ela domingo passado, e eu já tinha pedido eles para que a gente fizesse um ensaio mesmo para hoje. Se você já conhece, ou se esteve aqui conosco domingo, nos ajude a cantar, né?
e medite profundamente na letra dela. É isso que ela vai dizer, né? As circunstâncias não alteram as promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer e descansar em Deus. Circunstância. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Você crê nisso, querido? Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falha. Ele não falha nunca. Meu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Eu posso crer, descansar em Deus. Nada temerei, sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Ó Deus, nós louvamos, Senhor, o Teu nome. Nós cremos, Senhor, nessa noite, que circunstâncias não alteram as promessas do Senhor para a nossa vida, Pai. Reacende, Senhor, aquela chama que já está se apagando no nosso coração. Ó Deus, nós queremos Te adorar, Senhor, nessa noite, por ter sido um Deus bondoso, um Deus poderoso, um Deus que tem cuidado de nós, que tem nos sustentado, que tem derramado bênção sobre as nossas vidas, Pai. Abençoe o Teu povo, Senhor, que está sedento, que está sofrendo, Pai, nos leitos de hospitais, que está sem emprego, Senhor, que perdeu o emprego. Abra a porta, Deus.
Não permita, Senhor, que as dificuldades dificultem, Senhor, ou prejudique o nosso relacionamento com o Senhor. Nós queremos crer que o Senhor é o Deus poderoso que nos ama, que quer continuar nos abençoando com toda sorte de bênçãos, e que nós queremos encontrar com o Senhor, ó Deus. Nós queremos atravessar a margem, Senhor, até o outro lado contigo, Pai. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Renova, Deus, a nossa fé, a nossa esperança, aquilo que nos dá esperança, Senhor. Traga a nossa memória, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos, que nós declaramos. Vamos mais uma vez no coro, cante bem alto, querido.